Gostaria de prefaciar esta história reconhecendo que a veracidade ou confiabilidade das histórias de asilo ou paciente mental fugido tende a ser questionável. A razão pela qual sou cético em relação a essas histórias é que os fechamentos em grande escala de asilos começaram em 1967 até a década de 1980 e foram completamente desativados em 2015. Por isso, levanto a sobrancelha sempre que alguém fala sobre histórias assustadoras de asilo que aconteceram nas últimas 2 décadas. Ainda assim, vou compartilhar minha história tão factualmente quanto minha memória permitir e evitar exagerar qualquer aspecto. Muitas vezes visitei a casa dos meus avós em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, durante os verões com meus pais. Campos do Jordão é um lugar bonito, famoso por seu clima ameno e arquitetura europeia, e foi o lar do Sanatório de Campos do Jordão, que funcionou de 1918 a 1989. Desde que o governo federal considerou o sanatório digno de preservação por seu significado histórico, os edifícios no terreno do hospital foram guardados por seguranças. O Sanatório de Campos do Jordão era enorme, incluindo 70 ou 80 edifícios de vários tamanhos. Alguns edifícios foram convertidos em restaurantes, lojas de presentes, pontos turísticos, cafés, etc., mas muitos permanecem vazios e abandonados. Embaixo do hospital, há um amplo sistema de túneis de tijolos que a equipe do hospital usava para transportar com segurança os pacientes de prédio em prédio nas temperaturas frias do inverno. Tenho certeza de que houve casos em que os pacientes foram submetidos a tratamentos cruéis ou cuidados negligentes, mas o sanatório tinha uma boa reputação na maioria das vezes. Muitos adolescentes, inclusive eu na época, ficavam fascinados com o hospital e sua história. Como resultado, muitas vezes invadíamos edifícios abandonados através de janelas ou portas sem trancas. Embora houvesse alguns casos em que os adolescentes eram pegos e acusados de invasão, desde que fôssemos furtivos, usássemos nossas entradas seguras e prestássemos atenção aos padrões de patrulha dos seguranças, podíamos entrar e sair sem maiores problemas. Não estou defendendo ou justificando meu ato criminoso de invasão, mas explorar o antigo hospital era quase um rito de passagem para os adolescentes de Campos do Jordão. O interior do hospital era aterrorizante. Havia equipamentos e móveis velhos, manchados e quebrados, pisos e paredes em ruínas, vandalismo, barulhos estranhos de prédio antigo e escuridão completa nos túneis, porões e andares inferiores. Usar lanternas era muito arriscado com os seguranças patrulhando, então muitas vezes navegávamos pelo hospital pela memória e pelas telas de nossos celulares. Como você pode imaginar, nossa imaginação juvenil assustada corria solta com histórias de terror. O que é bastante irônico, considerando que inventávamos a maioria dessas histórias. Infelizmente, durante minha última incursão, encontrei algo que me apavorou a ponto de jurar nunca mais voltar. A história se passa por volta das 22 horas. O luar estava escuro e a maioria dos seguranças tinha terminado seu turno. Vestidos de preto, meu amigo João e eu entramos pela mesma janela que sempre usávamos e seguimos nosso caminho regular até uma das altas torres salientes para sentar junto às janelas que davam para toda a cidade. Só havia uma coisa diferente nesta empreitada das outras. Um novo odor esfumaçado fraco e inexplicável, não esfumaçado como fogo, mas algo mais parecido com incenso. O cheiro era tão fraco que quase pensamos que estávamos imaginando, mas ficou mais forte à medida que nos aproximávamos do nosso destino.
Em vez de pegar as escadas que levavam até a torre, seguimos o cheiro por um corredor diferente até chegarmos a uma sala com um brilho vermelho profundo emanando da porta. Em vez de fazer a coisa inteligente e sair imediatamente, não resistimos ao impulso de caminhar mais perto e investigar. Quando finalmente chegamos ao quarto, eu ofeguei audivelmente e senti João segurar meu pulso com tanta força que suas unhas deixaram marcas em minha pele. Encontramos um grande anel de velas vermelhas e incenso queimando, circulando um desenho de um pentagrama com o sigilo de Baphomet. No centro do desenho estava um pássaro morto, ensanguentado, cercado por penas pretas. Fui criado devotamente católico, então ver essa imagem me encheu de um medo paralisante. Mais tarde naquela noite, João me disse que eu imediatamente comecei a murmurar orações, mas eu pessoalmente não me lembro de ter feito isso. Eu não ficaria muito surpreso, no entanto. Embora a duração parecesse infinita, não sei quanto tempo olhamos para a cena antes de ouvir a voz baixa e ameaçadora de um homem atrás de nós, dizendo: "Bem-vindos, amigos." Prometo que não houve absolutamente nada de amigável na forma como aquele cara nos cumprimentou. João e eu gritamos desesperadamente. Nos viramos e vimos dois homens adultos bem vestidos, mas com uma aparência perturbadora, sorrindo para nós. O homem à minha frente segurava algo na mão, e embora eu não possa dizer ao certo o que era, lembro-me de pensar que era uma faca, o que não seria um palpite absurdo, considerando que eles tinham sacrificado um pássaro. João e eu corremos pelos dois, e senti os dedos de alguém agarrarem a parte de trás da minha camisa. Felizmente, a mão do ocultista não conseguiu segurar firme, e eu consegui escapar. Os homens gritaram para que parássemos de correr. Obviamente que não. Ouvimos seus passos correndo atrás de nós por um tempo, mas felizmente, João e eu conhecíamos o hospital tão bem que correr pelos quartos, corredores e túneis escuros não foi difícil. Quando finalmente chegamos e saímos pela janela de fuga, os ocultistas não estavam em nenhum lugar à vista ou ao alcance de nossos ouvidos. Continuamos correndo pelas dependências do hospital até chegarmos ao carro de João, sem nos preocuparmos com os seguranças. Preferíamos ser pegos pelos seguranças do que pelos ocultistas. Eu vomitei 2 vezes no estacionamento, seja por causa do medo, do esforço físico ou uma combinação de ambos. Não sei o que teria acontecido se os ocultistas nos pegassem, mas sei que não seria algo amigável. Não estou familiarizado com práticas de culto ou rituais satânicos, então não sei ao certo o que os homens estavam tentando fazer ou invocar. João e eu nunca voltamos ao hospital durante aquele verão ou qualquer outro verão. Embora não sejamos próximos agora que somos adultos, sei que essa experiência horripilante ficará gravada nas nossas memórias para sempre. Sou uma mulher de 28 anos e atualmente trabalho como técnica de monitoramento cardíaco em um hospital a 30 minutos ao sul de uma grande cidade. O hospital é relativamente novo, tendo sido inaugurado de forma independente no início dos anos 90. No entanto, no ano 2000, ele foi comprado por uma organização católica, e as irmãs mudaram completamente a forma como o hospital era administrado. Para quem não sabe, hospitais com certificação de trauma são qualificados e regidos por leis estaduais. As qualificações de nível variam de estado para estado, mas basta saber que o trauma de nível 1 é o mais grave, envolvendo casos como ferimentos por arma de fogo, acidentes de trânsito e facadas. Essa classificação determina para onde os pacientes devem ser levados, dependendo da gravidade da situação.
Meu hospital costumava ser um centro de trauma de nível 1 nos anos 2000, mas, para ser franco, não há muito lucro nesse tipo de trabalho. Muitos desses pacientes têm pouco ou nenhum seguro e não podem pagar pelos tratamentos. Assim, a administração decidiu que não ofereceríamos mais serviços de trauma e os casos graves seriam transportados de avião para o centro de trauma mais próximo. Como em qualquer hospital, a morte está sempre presente, tanto de forma esperada quanto inesperada. Não ocorre tanto quanto se imagina. Não é como se houvesse uma morte todos os dias, mas elas acontecem e sempre são preocupantes, pelo menos para mim. Quando comecei a trabalhar no hospital há alguns anos, conversei sobre fantasmas e o paranormal com uma enfermeira chamada Nicole, pois acreditava que meu apartamento na época era assombrado. Isso é uma história para outra ocasião. Quando mencionei isso, ela me perguntou se eu já tinha ouvido falar da menina sem rosto que assombra um grande corredor que liga todo o hospital, conhecido como coluna. Eu disse que não. Nicole explicou. Dizem que ela morreu aqui quando o hospital ainda recebia casos de trauma. O boato é que ela foi baleada em um drive-by a caminho da escola e morreu no pronto-socorro antes que seus pais chegassem. Muitas pessoas a viram nesse corredor. Ela usa um longo vestido branco e ninguém consegue ver seu rosto. Quando as pessoas a veem, geralmente um paciente morre naquela noite. Parece que sempre acontece assim. Fiquei muito intrigada com isso. Para uma ou duas pessoas verem um fantasma já é improvável, mas várias pessoas relatarem a mesma coisa? Mais mortes documentadas? Deve haver algo por trás disso, certo? Foi cerca de um ano depois que tive minha própria experiência, o que me tornou uma crente para a vida toda. Trabalho no turno da noite, das 19 horas às 7 horas, e fazemos algumas pausas para sair da sala em que assistimos aos monitores cardíacos. É uma sala pequena e apertada, então estou sempre feliz em sair. Naquela noite fui para a sala de descanso, que fica do outro lado da minha unidade. À direita, há um conjunto de portas duplas que levam à coluna. Entrei na sala de descanso. Coloquei meu almoço no micro-ondas e sentei para comer. Quando terminei, abri a porta para voltar à minha estação e, pelo canto do olho, vi alguém parado na coluna. Isso é incomum, pois não é um corredor que os funcionários usam à noite. Essas portas geralmente são mantidas fechadas. Então, aquela pessoa imediatamente chamou minha atenção. Eu me virei para olhar e, para minha surpresa, lá estava ela, toda de branco, com um vestido longo e esvoaçante, e sem rosto. Ela estava de frente para mim, mas não tinha características faciais. Enquanto eu congelava e olhava para ela, notei que ela não estava tocando o chão. A parte inferior de seu vestido estava a alguns centímetros do chão, como se estivesse flutuando. Senti uma presença ruim. Na área da saúde, você tende a seguir sua intuição sobre pessoas e situações. Quando ela estava ali na minha frente, tive uma sensação horrível de arrepiar. Era como se ela tivesse más intenções. Foi uma sensação de que meu coração caiu no estômago. Todos os pelos do meu corpo se arrepiaram e um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu estava a cerca de 20 metros daquela menina. E minha mente ficou em branco sobre o que fazer. Deveria reconhecê-la? Continuar andando e fingir que não a vi? Eu não sabia. Estava em choque e acho que não conseguiria dizer uma palavra. Então, ela começou a se transformar em uma névoa ou fumaça, movendo-se rapidamente para o lado esquerdo do corredor e desaparecendo. Quando isso aconteceu, uma brisa gelada me envolveu. Comecei a surtar internamente e voltei rapidamente para a sala de monitoramento, imaginando o que tinha acabado de testemunhar. Quando voltei para os monitores, Nicole percebeu que eu estava claramente abalada. Talvez eu realmente parecesse que vi um fantasma.
Ela perguntou o que aconteceu e eu expliquei tudo. Nicole começou a surtar também e disse: será que alguém vai morrer esta noite então? Eu tinha esquecido essa parte do boato e agora estava ainda mais nervosa. Se alguém começasse a morrer, eu seria a primeira a saber, pois monitorava os corações de todos os pacientes nos 3 monitores à minha frente. Coincidências acontecem, claro. E, por acaso, eu tinha um paciente que não estava nada bem. Ele estava internado há cerca de 2 semanas, em estado terminal devido a um câncer de pulmão que se espalhou por todo o corpo, incluindo os ossos. O câncer de pulmão de pequenas células é muito agressivo. Nada a ser feito além de administrar a dor. Não consigo imaginar a dor que ele sentia. Esse homem começou a implorar pela morte enquanto a noite avançava, o que me fez pensar se a garota era um anjo de misericórdia em vez de algo puramente mau, porque ele conseguiu o que queria. Ele era um DNR, não ressuscitar, o que significa que não havia medidas para salvar sua vida. Se ele começasse a morrer, não faríamos nada além de deixá-lo confortável. Dado seu estado lastimável e a quantidade de dor que sentia, se a garota era responsável, seu último suspiro foi uma misericórdia. Ouvir alguém implorando a Deus para matá-lo e acabar com sua dor é angustiante. Ele começou a passar por volta das 3 da manhã. Vi isso no monitor. A frequência cardíaca dele ficou mais lenta e mais lenta, até que não havia nada além de uma linha plana. Geralmente é uma situação sombria, mas fiquei grata. Ele conseguiu o que queria e sua dor acabou. No final, parece que o boato é verdadeiro. A menina sem rosto apareceu e, em poucas horas, um paciente faleceu. Pode ser uma coincidência, claro, mas acho isso altamente improvável. Talvez ela seja realmente um anjo de misericórdia, ajudando os doentes a cruzarem para o outro lado. Isso explicaria minha reação a ela e o sentimento de que algo ruim estava para acontecer. O que parece ruim pode ser uma bênção disfarçada. Pelo menos é nisso que gostaria de acreditar. Tive várias experiências paranormais na minha vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Vou discutir as experiências paranormais profissionais nesta história. Trabalhei como tecnóloga em cirurgia de parto por cerca de 10 anos. Por quase 4 desses 10 anos, trabalhei em um hospital católico sem fins lucrativos. Quando comecei no departamento, 2 técnicos que já trabalhavam lá há muito tempo, vamos chamá-los de Maria e João, me contaram histórias sobre a irmã Maria Madalena, que era técnica de cirurgia quando o hospital ainda era administrado por freiras. A irmã Maria Madalena era extremamente rígida e não tolerava erros de seus colegas. João sabia sobre a irmã Maria Madalena, mas Maria havia trabalhado diretamente com a freira. Ela contou várias histórias sobre ouvir a irmã Maria Madalena na sala de cirurgia muito depois de seu falecimento. Sendo cética por natureza, pensei que Maria e João estavam apenas tentando assustar a novata. Não estava acreditando em nada do que diziam. Bem, avançando para quando eu já estava fora do período de orientação e trabalhando meus turnos noturnos de 12 horas. Eu estava no fundo do hospital, montando a sala de cirurgia ou estocando suprimentos, quando comecei a ouvir o som de capas de sapato se arrastando pelo chão. Esse som é bem distinto, similar ao clac-clac dos saltos altos. Imaginei que Maria ou João tivessem pedido a alguma enfermeira do turno da noite para pregar uma peça em mim e ver se eu cairia na brincadeira. Então decidi pegar quem quer que fosse no flagra. Saí para o corredor, pronta para assustar a pessoa que estava tentando me enganar. Mas quando pulei para o corredor, não havia ninguém lá. Não havia movimento, portas balançando, conversas nos interfones, nada. Fiquei realmente intrigada.
Achei estranho, mas deixei para lá e continuei trabalhando. Com o tempo, esses incidentes se tornaram mais frequentes. Tínhamos novos funcionários e Maria e João estavam treinando-os. Maria e seu novo orientando tiveram um incidente em que suprimentos estéreis estavam na cama da sala cirúrgica e uma seringa flutuou do topo da pilha de suprimentos em um ângulo de 90 graus por cerca de 1 minuto e depois caiu no chão. Comecei a acreditar neles quando me contaram essa história durante o relatório. Pude perceber que ambos estavam honestamente abalados e senti pena deles. Eles estavam realmente assustados. Acredite, essas duas não eram atrizes. Não havia como eles terem encenado algo tão convincente. Continuei tendo meus próprios encontros com o som das capas de sapato se arrastando, sussurros ininteligíveis, todas as características típicas de uma assombração. Alguns dos meus colegas de trabalho também relataram o mesmo tipo de atividade. Nenhuma das atividades foi tão flagrante quanto a que Maria e seu orientando experimentaram com a seringa flutuante. O momento em que tudo isso deixou de ser divertido para mim foi quando fui para a sala de cirurgia por volta das 2h30, 3 da manhã para estocar lençóis, água estéril e soro fisiológico no aquecedor. Já tinha feito isso centenas de vezes. Para quem não está familiarizado, aquecedores hospitalares são como grandes geladeiras de aço inoxidável que, em vez de esfriar, aquecem os cobertores e líquidos para uso externo, evitando que os pacientes fiquem hipotérmicos. Naquela noite, levei o carrinho de linho e algumas garrafas de água e soro fisiológico comigo para estocar tudo. Deixei o carrinho no corredor do lado de fora de nossas 2 salas cirúrgicas. O aquecedor ficava entre as 2 salas, em um pequeno cubículo ao lado do carrinho de emergência. Como os hospitais são conhecidos por sua iluminação intensa, muitas vezes eu evitava acender as luzes quando possível. Então fui estocar o aquecedor no escuro, usando a iluminação mínima do corredor. Ao abrir a parte inferior do aquecedor, onde esperava sentir o calor característico, fui surpreendida por um frio intenso. Pensei que o aquecedor estivesse quebrado. Abri a parte superior, esperando que estivesse ainda mais quente, mas também estava fria. Naquele momento senti uma sensação avassaladora de pavor. Nunca tinha sentido algo assim no trabalho antes. Quando olhei para cima, vi uma névoa negra no teto, no canto oposto ao aquecedor. Inicialmente, pensei que pudesse ser um incêndio, mas a névoa estava longe das conexões elétricas do aquecedor, que funcionava perfeitamente. A névoa negra começou a descer lentamente em minha direção. Sentindo um medo intenso, comecei a recitar o Pai Nosso. Para minha surpresa, a névoa parou e começou a recuar, como se estivesse sendo repelida pela oração. Assim que terminei, a temperatura no aquecedor voltou ao normal. Não perdi tempo pensando no que tinha acontecido. Saí correndo da sala de cirurgia pelo corredor de volta ao posto de enfermagem. Até compartilhar essa história agora, nunca falei sobre essa experiência com ninguém. Não mencionei para colegas de trabalho, amigos ou familiares, com medo de ser ridicularizada. Mas agora sinto que não há mal em compartilhar. Espero que gostem. Alguns nomes e lugares foram alterados por uma questão de privacidade. Eu sou socorrista, atuo nessa área há cerca de 3 anos. Moro e trabalho no sul do Brasil, e esse atendimento em particular aconteceu quando eu era novo na profissão, com apenas 4 meses trabalhando para uma empresa privada de ambulâncias. Essa empresa era principalmente uma prestadora de serviços de suporte básico de vida, SBV, ou seja, na maioria das vezes, transportávamos pacientes que tinham contrato conosco.
No entanto, às vezes atendíamos chamadas de emergência, inclusive em presídios. É aqui que começa a nossa história. Era madrugada no nosso posto de atendimento quando ouvi o tom do rádio. Unidade 221. Atenda prioritariamente ao presídio estadual por causa de uma situação médica desconhecida. Entendido, estamos a caminho, respondi. Acordei meu parceiro que estava dormindo no sofá da área de descanso. Levanta, príncipe encantado. Temos uma vida para salvar, disse sarcasticamente. Entramos na ambulância, ligamos o motor e partimos. Luzes acesas, sirenes ligadas. Ao nos aproximarmos do presídio, apagamos as luzes e sirenes e prosseguimos com a verificação de segurança de rotina. Após a inspeção dos guardas, fomos autorizados a entrar e conduzidos até o setor médico. Carregando a maca e o equipamento médico, adentramos no hospital do presídio. Como meu parceiro havia sido o responsável pelo último atendimento, eu seria o principal responsável por este paciente. Apesar de ser um socorrista muito novo, já havia realizado muitos transportes de presos em pouco tempo. Já tive detentos gritando comigo, tentando me subornar e até tentando me agredir. Então, como você pode imaginar, eu realmente não estava esperando mais um round de briga às 4 da manhã. Mesmo assim, sempre me preparei para o pior. Fomos escoltados pelos guardas, como de costume, e conduzidos à área principal dos quartos do hospital, que ainda estavam equipados como celas. Fui abordado por uma enfermeira, que me entregou uma folha com as informações e os sinais vitais mais recentes do paciente. Comecei a perguntar sobre o motivo do transporte e para onde estávamos indo. A enfermeira olhou fixamente por um momento antes de dizer: "Vocês vão para o Hospital Santa Cruz. Ele não está se sentindo bem e precisa fazer alguns exames. Ele não deve causar problemas." Alguns alarmes silenciosos já estavam soando na minha cabeça. O Hospital Santa Cruz é conhecido por atender pessoas de alta classe. Nunca ouvi falar de alguém além de ricos indo para lá, muito menos um preso. Além disso, não se sentir bem e precisar de exames não me dão um quadro claro do porquê ele precisa ir e com o que eu vou lidar. E, finalmente, o que significa ele não deve causar problemas. Se ele fosse um preso violento, normalmente eles mencionariam isso. Obter informações detalhadas sobre a condição de saúde desse paciente foi como tirar sangue de pedra. Decidi ceder e prosseguir com o transporte. Os guardas trouxeram o preso algemado para nós. Outra coisa estranha, normalmente eu entrava e conversava com eles antes de colocá-los na maca. Diante de mim estava um homem alto, de aparência frágil, pele escura, olhos vermelhos e fundos. Seu comportamento geral era de medo. Ele tremia constantemente. Parecia estar no inferno. Apresentei-me e comecei minha lista de perguntas. Vamos chamá-lo de Davi. Ele respondeu a todas as minhas perguntas com uma voz pequena e trêmula. Quando perguntei qual era o problema naquela noite, ele deu um olhar rápido e assustado para os guardas e para a enfermeira. Não me sinto bem. Sua resposta soou forçada e ensaiada. Pensei imediatamente em abuso por parte do pessoal, mas resolveria isso depois. Decidi prosseguir e colocar Davi na ambulância. Antes de carregá-lo, fiz a mesma pergunta que faço a todos os pacientes presos. Seja honesto comigo e eu serei honesto com você. Você vai causar problemas? Ele rapidamente balançou a cabeça. Não. E seguimos em frente. Ao transportar presos, um guarda acompanha na ambulância e outro segue em um carro de apoio. Isso é para a segurança de todos, garantindo que se o paciente tentar algo, um guarda oficial esteja presente para agir. Eu estava ocupado escrevendo meu relatório quando percebi que,
Entre a confusão da ligação e a hora tardia, tinha esquecido de medir os sinais vitais. Um erro de principiante. Estávamos na metade do caminho para o destino e o paciente permaneceu em silêncio o tempo todo. Disse a ele que iria medir seus sinais vitais e pedi que me desse o braço. Ele fez isso imediatamente, como se tivesse sido treinado para obedecer a qualquer comando e com aquele olhar assombrado de medo. Enrolei o manguito de pressão arterial em torno do braço dele e foi quando senti pela primeira vez. Sua pele estava gelada. Não havia o menor calor. Perguntei se ele gostaria de um cobertor, mas ele recusou. Continuei com a avaliação. Insuflei o manguito, pressionei o estetoscópio em sua artéria braquial e esperei ouvir o pulso voltar para medir a pressão arterial. Nada. Achei que meu estetoscópio estava quebrado. Então peguei um reserva, mas o resultado foi o mesmo, sem pulso. Tirei todo o meu equipamento e procurei pelo pulso manualmente. Nada. Olhei para ele e perguntei se ele se sentia bem. Ele respondeu calmamente: "Estou bem, obrigado." Peguei meu oxímetro de pulso, que mede a frequência cardíaca e o nível de oxigênio no sangue, e coloquei no dedo dele. Após alguns segundos, o resultado foi 0 para a frequência cardíaca e 0 para o nível de oxigênio. Meu coração gelou. Repeti a medição, mas os resultados foram os mesmos. Frequência cardíaca 0, pressão arterial 0, nível de oxigênio no sangue 0. A única coisa consistente era sua frequência respiratória, que era de 24 respirações por minuto. Um pouco alta, mas não alarmante. Perguntei novamente se ele estava bem. Ele me olhou nos olhos, acenou que sim com lágrimas nos olhos e depois desviou o olhar. Ele estava completamente alerta. Respondia perfeitamente a todas as minhas perguntas. Seus olhos eram iguais e reativos. Todos os sinais de bom funcionamento cerebral, mas sem pulso ou atividade vascular. Nesse momento eu não sabia o que pensar. Cientificamente não havia razão para ele estar vivo. Mesmo que tivesse um coração artificial, mostraria sinais vitais e teria uma bateria com um kit de suporte. Mas ele estava ali, alerta, respirando, falando. Era inexplicável. Resolvi continuar investigando. Escutei o coração dele com meu estetoscópio. Não havia batimentos, apenas os sons abafados de sua respiração. Enquanto eu estava lá, ouvi seus pulmões. Tudo normal. Acabamos de chegar ao destino. Descarregamos o paciente da ambulância e o levamos para o quarto indicado. Ele desceu da maca e foi escoltado até a cama pelos guardas. Comecei a dar meu relatório para a enfermeira, que, surpreendentemente, não parecia alarmada com nada disso. Terminei meu relato e me sentei em uma cadeira próxima para concluir meu relatório. Enquanto digitava, fui interrompido pelo som de uma maca sendo empurrada pelo corredor. Ela estava acompanhada por 4 pessoas em trajes cirúrgicos que entraram na sala dos detentos. Depois de alguns minutos, a equipe saiu com o preso amarrado à maca, chorando audivelmente, e o levou pelo corredor e ao virar da esquina. Foi a última vez que o vi. Contei ao meu parceiro quando estávamos de volta na ambulância. Ele não acreditou de início, o que posso entender, pois eu costumo brincar muito, mas com o olhar que dei a ele, sabia que eu estava falando sério. Essa história pode não ser o que você esperava. Não é violenta ou particularmente assustadora, mas foi o atendimento mais perturbador que já tive. Não sei o que vi, não sei o que transportei. Tenho minhas teorias como tratamentos experimentais em presos, mas com a pele gelada, quase nenhum sinal vital e um comportamento tão medroso, só posso imaginar que tipo de experimentos e horrores aquele homem enfrentou.